Saudações a todos vocês, começando aqui nosso encontro semanal com Fernando Horta. Eu digo nosso porque o público aqui se amarra no Fernando Horta. Ó, o Zé Luiz Maia já está dizendo de cara aqui, ó. Fernando Horta é o melhor de todos, com o que mais me identifico. Temos que salvar vidas sempre. Abração do Rio de Janeiro. O Zé Luiz Maia, um dos grandes contrabaixistas brasileiros, viu, Fernando? Fernando, você toca algum instrumento, Fernando? Durante um tempo eu achei que tocava teclado, entendeu? Mas como era uma coisa muito finesse e tal, não era muito a minha praia. Aí eu sou um músico frustrado, gostaria realmente de aprender e tal, mas não rolou. Eu adoro o Borghettino. Você gosta do Borghettino? Grande músico bandoneon, toca bandoneon, não sei como é que é o nome de quem toca bandoneon. Gaita, né? Gaita, exatamente. A Gaita. gente chama de gaita. É fantástico, né? Lá no sul todo mundo conhece ele e As tal. milongas. Então, a gente cresce ouvindo aquilo, né? Então nossa, muito legal. Você é ligado à cultura gauchesca, Fernando? Eu adoro, confesso para você que eu sou fanático. A música, enfim, literatura, acho tudo muito interessante. Eu digo que eu sou gaúcho não praticante, né? Porque eu não tomo chimarrão, isso é uma coisa que eu não tomo, mas eu centro muito um credo, uma fé muito forte no churrasco, né? Então o churrasco é uma parte que me liga muito a essa cultura do sul. Eu acho que é suficiente, entendeu? É suficiente, mas desde que eu estou em Brasília faz um tempo que eu não, né? E é bom a gente se distanciar um pouco do estado onde a gente nasce, porque a gente tem uma visão daquilo que a gente a vida inteira conviveu e achou que aquilo fosse o normal ou o limite das coisas, a gente saindo dá uma outra visão, uma outra ideia. Eu gostei muito de ter vindo para Brasília por conta dessa situação. Você se torna mais crítico, inclusive a você, as coisas que você fazia, que você pensava, né? Então acho que todo mundo devia passar por essa experiência. Sensacional. Fernando Horta, vamos começar a nossa resenha, nosso debate aqui. Nesse dia de hoje, estamos ao vivo aqui pelo canal do Conde, pelo Facebook também, 27 de julho de 2020, 17 horas, 2 minutos. Estamos ao vivo. Pessoal quiser fazer pergunta, quiser participar, espaço está aberto. Também no Twitter estamos ao vivo. Depois eu preciso dar a dica para você compartilhar, porque o vídeo vai diretamente para o Twitter também. Fernando, o seguinte, eu até chamei a atenção justamente porque você publicou na tua fanpage no Facebook um post sobre essa caça ao antifascismo, que é uma coisa muito assustadora, né? Ação sigilosa do governo mira professores e policiais antifascistas. Você comenta assim, né? A Gestapo brasileira chama CEOP, e tem gente que acha que o fascista está mais calmo. Você faz uma crítica aí às pessoas que dizem, inclusive eu até disse um pouco isso também, o Bolsonaro está quietinho, mas é a forma, não é o conteúdo, né? Como é que você enquadrou aí essa perseguição? Eu me lembro do Paulo Sérgio Pinheiro, que é um dos maiores defensores de direitos humanos do Brasil, participou da Comissão da Verdade e tudo mais, sendo perseguido por essa Gestapo antifascista. Antifascista não, Gestapo de caça aos antifascistas. Explica pra gente o que está acontecendo, Horta. Nós estamos entrando numa segunda fase. Todos os regimes fascistas passaram por essa fase, né? Existe um primeiro momento onde eles avançam sobre as instituições provocam um processo de resistência, esse grupo se retrai a alguma coisa para poder buscar um fôlego, organizar suas peças e então partir para cima e acabar a situação. Tanto que Mussolini só vai realmente se tornar um ditador efetivo a partir de 27, na Itália. O Hitler era um pouco mais rápido, em 34 ele já resolveu o problema, mas a gente tem que ver que na Alemanha, desde 23, ele vinha trabalhando, então são 10 anos. O que nós estamos vendo no Brasil agora é um período muito perigoso mesmo. O Bolsonaro descobriu que ele pode agir por fora do governo e por dentro do governo. Porque antes ele estava achando que o poder dele era só o poder das massas, aquela coisa toda, que era o poder fascista que a gente conhece, sair, conversar, xingar, ameaçar de morte os outros, criar o ódio ali, ele pensava que era isso. Agora ele descobriu o Estado. E descobriu o Estado muito por conta de uma pessoa que não está mais no governo, mas que era a figura que ia fazer todo esse esquema, que é o Sérgio Moro. Essa estrutura, que é chamada de CEOP, Serviço de Operações... Não sei, a sigla é CEOP, aí depois tem que pegar a sigla direitinho. É exatamente a Gestapo brasileira, ou a OVRA italiana, a Organização pela Vigilância
e la repressione del fascismo italiana, OVRA, o nosso é o CEOP. Ele foi criado em 2019 pelo Moro. 1º de janeiro de 2019 pelo Moro. O Moro tinha o projeto de controlar a Polícia Federal e assim controlar todas as informações e todas as investigações sobre todas as pessoas no Brasil. O que aconteceu, Conde? Quando o Moro montou essa estrutura, o Bolsonaro achou que essa estrutura ia favorecer ele, mas o Moro queria também investigar o Bolsonaro e os filhos dele para obter essa informação toda. Quando o Bolsonaro não deixou, o Moro cobrou a vaga no STF. Não, tudo bem, né? Eu vou usar a Polícia Federal para segurar os processos dos teus filhos, mas eu quero a vaga no STF. E isso tudo não estou inventando, isso tudo foi dito pelo Moro e pelo Bolsonaro. O Moro disse um lado, o Bolsonaro disse outro. Então, assim, esse foi o acordo. Por que não fechou? Porque os tempos eram diferentes. Primeiro, o Moro deveria acobertar os filhos do Bolsonaro para só no final de dezembro, se não me engano é dezembro desse ano, que ele vai poder indicar uma nova figura para o STF. Então haveria um hiato aí de quase 6 meses em que o Moro ficaria completamente descoberto, tendo só a palavra do Bolsonaro. E como são dois bandidos, um não confia no outro, o Moro resolveu rachar no meio e sair atirando. Mas toda essa estrutura de um Estado que fica vigiando toda a sociedade, coletando dados sobre a sociedade, foi montado por Sérgio Moro. Essa palhaçada de APF tem que ser independente, independente o caramba. O dia que o cachorro for independente do dono, nós estamos ferrados. Polícia não pode ser independente. Polícia responde ao executivo. Ah, mas e quando tem que investigar o executivo? Para isso tem o STF. Quando tem que investigar alguma autoridade, o STF é consultado e dá um aval. Pronto, final. De resto, a polícia é submetida ao executivo. Funciona conforme os interesses do ministro da Justiça. E se ele não estiver agindo conforme a lei, nós temos os meios judiciais para resolver essa situação. Nós temos que parar com essa brincadeira de achar que as instituições independentes fazem um bom trabalho. A gente caiu nisso várias vezes já. A última que a gente caiu, a gente cai seguido nisso com o Exército. O Exército é pintado como o grupo mais honesto, cândido, nacionalista, perfeito, não corrupto. Qualquer um que investigar as contas de qualquer unidade militar, qualquer quartel brasileiro, se apavora. Se apavora com a quantidade de erros que vai encontrar ali, com a quantidade de desvios, com a quantidade de coisas que o próprio MP esses dias fez uma devassa em 3, 4, 5, achou 3, 4, 5 problemas. Ou seja, todos os que ele olhou tinham problema. Então a gente tem que parar de achar que as instituições por si só nos garantem governabilidade. O que garante, Conde, é a nossa participação, é a nossa vigilância, é a exigência de um judiciário independente e um executivo que possa responder aos anseios da sociedade, para um lado e para o outro. O executivo que é eleito, né? Esse que é, acho que daí que vem o conceito de soberania popular. Quer dizer, o executivo é eleito, nomeia ministro, e tem o direito e a obrigação de produzir uma política de segurança pública nesse sentido que nós estamos falando aqui. Olha só, vou trazer aqui comentários do nosso público, Esther dos Santos. Essa live é quente, amo essa dupla, só verdades. Deixa eu trazer aqui, Ana Simpson, mais um braço do processo de exceção. Deixa eu ver aqui, Norma Azevedo, obrigado, viu, gente? Boa tarde, Condão, e seu convidado ilustre, como também toda a comunidade do bem do 247, aqui do canal do Conde também. Ana Decker está aqui presente, olha só, grande cantora. Conhece a Ana Decker, Fernando? Não conheço. Vou te dizer que não conheço, vou pedir desculpa para ela por não conhecer, mas assim, ela te conhece, viu? Doutorado, a gente não conhece quase nada quando sai do doutorado, parece que o mundo é totalmente novo, entendeu? Esses dias me perguntaram, tu já viu o Poderoso Chefão, Fernando? Eu digo, não vi. Só vi um episódio, 2, aí um amigo meu quase me matou por causa disso, me perdoe, Ana, assim, eu fico até chateado. A Ana, Horta, a Ana é uma das maiores cantoras brasileiras, eu vou te passar umas canções dela depois. Vou anotar aqui para assistir. Beijo, Ana Decker. Ana Clara Coutinho está dizendo, nunca perco a live do Conde com Horta, quando voltar às atividades da UNB, vou conhecê-lo pessoalmente. Aí, Horta, a gente está também, essa questão dos ataques, quer dizer, desse monitoramento, dessa Gestapo, eu vi lá o nome do órgão é CEOP, realmente, né? Você tinha colocado isso na sua fanpage no Facebook, que, aliás, eu recomendo para todo mundo aqui a fanpage do Horta, que ele desova ali, ele coloca ali as produções, os debates, o Twitter também do Fernando Horta. Agora, hoje tem uma notícia, eu quero trazer aqui para você comentar também, que eu fiquei muito chocado, né? A gente se choca o tempo todo, né? É uma sequência de choques, e aí a gente nem sabe mais o que não é. Aliás, o que talvez choque, né? Em terra de cego, que tem o olho rei, aquele ditado, né?
quando você vê uma coisa que não é chocante, você fala, caraca, o que está acontecendo? Como o Brasil está parado, né? Como o Brasil está parado. Mas a notícia, quer dizer, a gente ri para não chorar, é que os garimpeiros estão assim, fazendo a festa na Amazônia. Eu vi uma matéria grande da Folha de São Paulo, feita pelo Fábio Mansonave, que é um grande jornalista, e na verdade, eles estão destruindo os castanhais para criar pasto, e a coisa está acelerada, e pela primeira vez eu pensei assim, de maneira quase que direta, né? Bolsonaro vai destruir a Amazônia. Ele quer, faz parte acho que do sonho dele, e nós estamos assistindo isso acontecer, né? Genocídio indígena, estímulo ao garimpo clandestino, os índios isolados estão tendo problemas com a Covid, os índios não isolados também. Fala um pouquinho dessa, quer dizer, Ibama totalmente aparelhado, destruído, FUNAI destruída, aparelhada, militarizada no pior sentido do termo. Fala pra gente, Fernando, desce a lenha, no bom sentido. Isso aí era um plano dos militares no período da ditadura. Na ditadura, eles criaram um lema de integrar para não entregar. A ideia era integrar a região norte para não entregar ela, porque, segundo eles, havia sempre aquela teoria da conspiração, que não é muito teoria da conspiração, mas certamente era carregada em cores de que os norte-americanos queriam internacionalizar a Amazônia com a desculpa de poder defendê-la melhor. E as coisas assim se procederam no período militar. Como integrar a região norte? Trazendo ela para o aparato produtivo brasileiro. E eles acabam acreditando que fazer essa ponte significa levar a agricultura para lá, levar o pasto, levar essa situação e passar por cima da floresta. Ou seja, a floresta é uma coisa que incomoda. Embaixo da floresta tem minerais, embaixo da floresta tem riquezas. Então, o que incomoda ali? O índio e a floresta. O Bolsonaro está fazendo bom trabalho, e aqui eu uso bom entre aspas, né, para o capitalismo, de matar os índios através da Covid e destruir a floresta fingindo que não está vendo nada. Mas todos os que apoiaram Bolsonaro apoiaram por causa disso. Porque agora, depois que eles passarem o carro por cima e tomarem essas terras, vai vir um decreto de legalização dizendo, puxa, agora que vocês estão em cima, então, né, produzindo riqueza para o país e pagando imposto, a gente vai fazer isso. Quem segurou os militares naquela época, no período militar, foram os movimentos ambientais na raça e no peito, assim. E hoje, não tem mais como fazer isso, porque a sociedade brasileira entrou numa loucura completa, numa paranoia completa, que a gente começou a sentir ódio de pobre, ódio de trabalhador, ódio de quem protege as populações mais pobres e mais carentes, e achar que o empreendedor é a solução para o país, é a solução do mundo. Eu não sei, sinceramente, onde é que a gente vai parar. Tem uma hora que eu fico pensando assim, tomara que internacionalizem mesmo essa porcaria dessa Amazônia, porque pelo menos, talvez um consórcio internacional consiga manter ali preservado aquele meio ambiente todo. É gravíssimo, né? Quer dizer, a gente está na iminência, quer dizer, a Amazônia sempre foi uma área, enfim, não pertence só ao Brasil, pertence a vários países aqui do Cone Sul, da América do Sul, mas disputada geopoliticamente, né? Quer dizer, os americanos querendo saber, inclusive eles estão lá instalados em Alcântara nesse momento, né? O Temer abriu essa. Acho que foi o Temer, nem sei mais se foi o Temer, se foi o Bolsonaro. Ô Fernando, deixa eu trazer uma pergunta aqui de uma internauta, Regiane Aparecida Ranieri Rissato. Conde, por favor, faz a minha pergunta ao Horta. Existe lei contra esse dossiê que monitora os policiais e professores antifascistas? É até uma questão que o Paulo Sérgio Pinheiro, que é professor da USP, que estava nessa lista, ele acionou a justiça já para averiguar esse tipo de coisa. Agora, quem vai falar é o Fernando Horta, o Fernando Horta, que é um dos especialistas do fascismo no Brasil. Mas eu não sei se o Brasil tem lei para segurar isso, né? Não sei se tem lei específica. Eu acho que... Mas nós temos princípios legais que realmente proíbem isso. Né? Proíbem um estado de vigilância. Se tu lembrar bem, durante o governo Lula, o Gilmar Mendes e um ex-senador, que era membro do Ministério Público, foi pego em corrupção e tal, criaram aquela mentira de que o presidente, o diretor da PF estava grampeando o Gilmar Mendes. Lembra que houve uma confusão? O Lula teve que demitir o diretor da PF por conta dessa confusão toda que aconteceu. E naquela época o Gilmar Mendes levantou a ideia de estamos num estado de vigilância, onde todos estão sendo... Pois é, o que o Gilmar Mendes falou naquela época, que não era verdade,
verdade, porque depois se descobriu que não tinha nem grampo, não tinha áudio, não tinha nada, aquilo ali tinha sido uma história inventada pelos dois, só que agora está acontecendo. E está acontecendo baixo do nariz do STF. E eu espero, sinceramente, que o STF mostre algum tipo de competência, mínima que seja, que reconheça que não há nenhum recuo por parte dos fascistas, há simplesmente uma troca de ferramentas. Em vez de utilizar o Twitter, a goela, a gritaria, eles agora estão utilizando a inteligência, os recursos do Estado e a estrutura que foi montada pelo Moro contra os seus inimigos políticos. E eu espero que o STF entenda que futuramente eles vão ser parte disso. Né? Porque o STF, acho que agora ele começou a entender que aquilo que ele permitiu que acontecesse com o Lula está começando a acontecer com eles. Né? Aquilo que lá atrás o Lula dizia, olha, hoje sou eu que estou sendo xingado em praça pública e tenho todos esses desrespeitos aos meus direitos, futuramente é vocês. Está chegando neles. Então a gente vai dizer de novo para o STF, espero que os ministros nos ouçam, Conde. Olha só, espera um pouquinho, porque se vocês não fizerem nada, daqui a 2, 3 anos são vocês que vão estar lá enfiados, né, com as instituições do executivo todas monitorando conta, monitorando conversa, monitorando onde você vai, onde você fica, e os próprios ministros do STF. Aí não adianta ficar fazendo live explicando que a lei brasileira não serve para isso, para aquilo. Regiane, eu não conheço especificamente uma lei a respeito disso. Seria legal perguntar para algum jurista, mas certamente há princípios na Constituição brasileira que proíbem esse tipo de investigação sem que haja exatamente um crime estabelecido ou uma premissa de crime ali. E o antifascismo não é uma delas. Perfeitamente. O Itamar Rodrigues está dizendo aqui, Conde, a Constituição, precisa só saber se o STF tem tutano para defender a Constituição, né? A sociedade brasileira está muito desorganizada. Ana Simpson dizendo, a mídia internacional está fazendo matéria sobre o genocídio dos índios, enquanto no Brasil não é dada a dimensão de fato. Concordo com a Ana Simpson. Ana Decker, mais uma vez, pousando aqui na nossa live, dizendo a que ponto chegamos, né? Temos de torcer por um consórcio internacional para que nossa Amazônia seja protegida. Tenho chegado a essa conclusão também, triste. A gente chega a essa conclusão com muito sofrimento, porque o que está acontecendo no Brasil... Aliás, Fernando Horta, o Bolsonaro foi denunciado em Haia. Já não é a primeira vez, mas agora foi por um coletivo realmente vigoroso, né? Uma denúncia mais forte, mais uma delas, sendo o Bolsonaro já alçado historicamente a um Milosevic de 2020, do século XXI. E eu queria saber de você, né, como é que você está enxergando esse processo. Se tudo transcorrer minimamente, quer dizer, se a verdade continuar forçando, né, a porta para se estabelecer, se a gente tiver processos que são... Porque não vamos esquecer o seguinte, a ditadura brasileira foi desmascarada, né? Ela caiu por terra, nós sobrevivemos, passamos aquele momento. Eu acabei de conversar com o Franklin Martins, é isso que ele diz. Quer dizer, nós não podemos subestimar também a capacidade da sociedade brasileira, que é complexa, de dar a volta por cima dessa situação catastrófica. Então eu te pergunto, essa a denúncia em Haia do Bolsonaro, você vê como uma coisa positiva, de fato, ou mais aí uma espuma que vai confundir todo mundo e a sociedade brasileira vai continuar numa espécie de dopagem, de perplexidade diante porque o Bolsonaro não mente apenas, né? Ele usa um tipo de mentira muito específico, né? Ele capitaliza aquilo que a própria esquerda vai constituindo como vitórias no Congresso, e para explicar isso depois nas redes sociais fica difícil. Vai lá, Fernando. Não, Conde, essa questão de denunciar o Bolsonaro é sempre bom. Denunciar o Bolsonaro em mecanismos, em tribunais internacionais é melhor ainda, indiscutível. Agora, se tu me perguntares, vai ter algum efeito prático? Não vai. A menos que a União Europeia resolva punir o Brasil por conta do que está acontecendo na Amazônia, né? Então, punir no sentido assim, olha, nós não vamos mais comprar produtos de vocês enquanto não for respeitado aquilo lá e tal. Mas diante da pandemia, da redução econômica como está acontecendo, não sei se a Europa vai ter fôlego para fazer isso, né? Porque em termos internacionais, o que se faz é isso, se faz a denúncia diplomática para ficar se registrado na história que aquilo ocorreu, futuramente, quem sabe, as coisas andam, mas no momento não há ingerência nenhuma, não há nenhuma forma de um tribunal internacional obrigar o Brasil a fazer alguma coisa. Tu lembra que, inclusive, na época
em que o Lula estava para concorrer à eleição, saiu uma decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos, se não me engano, da ONU, era um comitê importante da ONU, mandando que o STF permitisse que o Lula fosse candidato, porque os direitos dele tinham que ser mantidos. E o STF cagou e andou para o negócio, como se nada tivesse acontecido, e é mais ou menos isso que vai acontecer com relação a essa denúncia no Tribunal de Haia. Se nos Estados Unidos o Biden assumir no lugar do Trump, aí talvez o Bolsonaro possa usar isso como uma forma de melhorar a relação com o Biden, entendeu? Porque o Biden não vai ficar totalmente contra o Bolsonaro, pode até virar a cara, mas sempre há um interesse em se aproximar do país que, teoricamente, tem o maior peso na América Latina, que é o Brasil. E aí, se o Bolsonaro for inteligente, ele vai jogar com essa questão ambiental. Ele vai dizer, olha, eu melhoro a questão da Amazônia e você me apoia. Então ela vai virar moeda de troca. Eu não acredito que isso faça muita diferença no momento atual. Futuramente, quem sabe o Bolsonaro seja condenado, colocado numa lista aí de pessoas que não pode sair do seu país, senão vai ser preso, e talvez também ele seja preso no nosso país, seria a glória, o cara não teria lugar nenhum para ir que não fosse atrás das grades. Perfeitamente, Fernando Horta, aqui tem uma questão, deixa eu só localizar aqui, bom, deixa eu ler alguns comentários, o André Luiz Machado, Conde, ainda não se trata de denúncia, mas de representação ou queixa. A denúncia, nesse caso, só será feita depois de uma investigação promovida pela Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Eu acho que eu vi a palavra denúncia associada a essa questão. Eu já procuro o link aqui, mas muito obrigado, André Luiz Machado, pelas suas explicações aqui. Jaqueline Mostardeiro Fabrim, amo os dois. Deixa eu ver, olha só. Regiane Aparecida, Ranieri, Conde, muito obrigado de coração por fazer minha pergunta para o Horta. Gosto muito de você, admiro muito o Horta pela coragem dele em cobrar o STF. Tenho medo de uma ditadura. Não era nascida naquela época, mas tem formação através da mídia progressista. Aqui a questão que eu queria te fazer, junto aqui com a Tânia Magda. Como o Fernando Horta está vendo o Elon Musk e sua procura pelo lítio na América Latina? O Elon Musk, figura estranha, né? O CEO da Tesla Motors, uma figura assim, um dos bilionários, dos bilionários, que vão ficando mais bilionários com a pandemia, dizendo abertamente que assim, não, vamos dar golpe, não estou interessado no que você pensa sobre isso, deixando claro a participação em golpe. Digamos, mega empresário internacional, que vem com um discurso desse. O que está acontecendo, Fernando Horta? A gente está perdendo, tem uma mudança de paradigma, quer dizer, vamos falar abertamente sobre isso agora também? Não tem mais pudor, não tem mais o cinismo, a hipocrisia de dizer, não foi golpe. Não, vai ser golpe, vou fazer o golpe, vamos dar o golpe. O que você acha disso? E do Elon Musk, enfim, dessa figura estranha? Mas faz tempo que caiu a máscara, né? O que a gente tinha no final do século XX foi um sonho de civilização. Nós achamos, especialmente ali depois de 89, algumas pessoas acharam que o mundo caminharia para um espaço mais civilizado, né? Em que nós respeitaríamos as regras internacionais e biriri. O que a gente está vendo no início do século XXI é um retorno à política da mão grande, literalmente. Faz quem pode, sofre e chora quem precisa. Essa é a situação. E o que o Elon Musk está fazendo é simplesmente, com toda a cafajestagem que ele é peculiar, porque ele é uma pessoa genial, mas também um cafajeste genial, né? Com toda a cafajestagem que ele é peculiar, ele está botando as coisas às claras. Mas veja, ele não está dizendo nada diferente do que o Obama tinha dito. O Obama, em diversos momentos, declarou que o objetivo dos Estados Unidos era manter a América Latina em uma condição de paz, de respeito dos povos, mas se eles precisassem intervir, nós vamos intervir para manter essa situação. Então, o que a gente está fazendo? O que está fazendo é que a gente está trocando os canalhas interventores com algum lastro e cheiro de perfume francês pelos canalhas interventores que se juntam a montar cavalo e a mandar matar os outros, que é isso que está acontecendo no mundo. Não faz muita diferença. O que mudou essencialmente? E que eu gostaria, inclusive, a gente marcar um papo para tratar disso, que eu tenho visto muita gente tratar disso errado. O que mudou é o seguinte: na Guerra Fria, nós tínhamos uma posição muito ativa da União Soviética. A União Soviética contrapunha o poder norte-americano sempre que podia. E como havia um modelo de socialismo no mundo, havia o medo do capitalismo de aumentar as amarras e as estruturas de retirada de valores dos trabalhadores.
Porque se eu apertar demais aqui a coleira, periga eles começarem um processo aqui, e aí tem a União Soviética para ajudar. Aí tu vai dizer, não, mas a China não faz esse papel hoje. A China faz um papel completamente diferente, por isso que as pessoas estão dizendo, não, a nova Guerra Fria, não tem nova Guerra Fria. A China não aceita fazer essa oposição aos Estados Unidos abertamente como a União Soviética fazia. O que a China está fazendo é assim, não, eu vou fazendo musculação aqui, a hora que eu ficar bem fortinho, eu vou te encher de porrada, mas enquanto isso, vai fazendo o que tu quiser com esses caras aí, porque se os povos não se defendem, não há quem defenda-os. Então é isso que a China está colocando, é isso que vai acontecer agora. Se nós no Brasil não começarmos a nos organizar para exatamente contrapor esse avanço, esses caras vão passar por cima da gente como um trator. É um movimento internacional imenso, que só se fortalece, como diria o velho barbudinho lá no século XIX, o processo do capitalismo ele vai sempre fortalecendo através da concentração de riqueza e não para nunca. Perfeitamente. Deixa eu abrir aqui uma janela do aplicativo para a gente colocar a matéria do Jamil Chad, que é um jornalista muito conceituado, locado em Genebra. Olha só, Bolsonaro é denunciado em Haia por genocídio e crime contra a humanidade. E está lá o Bolsonaro com a cloroquina dele, né? Ele tem razão. O nosso internauta, a pessoa que falou tem razão. É uma questão processual jurídica, entendeu? Primeiro você levanta a questão, depois o tribunal vai fazer toda uma investigação e verificar se aceita ou não a denúncia, entendeu? Se ele aceitar a denúncia, inicia o processo, né? Mas ele pode não aceitar também. Então há uma questãozinha legal aí no meio, mas eu acho que vocês dois têm razão, entendeu? Tu tem razão de usar o termo denúncia e ele tem razão de dizer, olha, é um passo antes, por enquanto é só preliminares. Eu acho que eu entendi, né? Uma questão quase que sintática gramatical, né? Sintático gramatical. Foi denunciado, mas o tribunal vai avaliar se aceita ou não a denúncia contra ele, como todos os processos são apresentados ali. Deixa eu ver aqui para onde a gente vai nos nossos temas aqui. Fernando, você está ministrando o curso sobre o fascismo, que é um curso que eu sei que está pegando fogo. Você está no primeiro módulo, e a gente estava conversando aqui no bastidor, e eu queria que você falasse um pouquinho do que vocês estão falando ali, de como é que está essa química, inclusive para a gente também convidar as pessoas, que eu acho que elas podem entrar também no meio do curso, né? Não sei como é que é aí a programação de vocês, mas fala um pouquinho sobre o que vocês estão falando no curso que você está falando, quer dizer, para o público, você está dando um curso sobre fascismo no Brasil. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa ali, Conde, muita gente boa se manifestando. Eu tenho ficado muito feliz porque a gente termina as aulas e o pessoal se manifesta muito, dizendo, puxa, trazendo informações novas, questionando. Eu estou muito feliz com isso. A ideia do curso eram 10 aulas sobre teoria, sobre história, sobre sociologia, sobre psicologia do fascismo, e a última aula a gente avaliando especificamente o caso brasileiro. Então a gente amanhã vai fazer a 9ª aula. Quem quiser ainda pode se inscrever, todas as aulas estão em vídeo na plataforma, está lá junto com bibliografia, junto com todo o material que foi disponibilizado. Então a gente vai trabalhar na aula que vem a questão da explicação sociológica para o fascismo, né? Porque a gente tem várias formas de analisar essa estrutura fascista, e a gente foi olhando a explicação econômica, a explicação psicológica, a explicação histórica, e agora a explicação sociológica. A minha ideia é que as pessoas saiam dali com uma visão teórica a respeito do fascismo, que a gente possa identificar esses movimentos o mais cedo possível na sociedade. Porque é importante a gente saber disso para que a gente não caia em armadilhas. Uma armadilha que eu acho muito comum é assim, a pessoa acha que se houver uma atitude violenta do STF por cima das atitudes fascistas, nós estamos vencendo o fascismo. Não estamos, entendeu? Mas o STF foi lá e mandou prender a Sarah Winter, mandou prender o tal do Bernardo Custer, mandou prender não sei do quê, e nós comemoramos, do ponto de vista do cidadão que está aqui sendo oprimido, é muito bom eles serem presos, a gente fica comemorando, mas do ponto de vista do fascismo em geral, o que a gente faz? A gente está usando um ato de violência, um ato de coerção ilegal, para conter outro ato de coerção ilegal. No fundo, a gente só aumenta o nível de violência, o nível de transgressão às regras do jogo, às regras da nossa Constituição, e acaba caminhando cada vez mais em direção a essa estrutura fascista que a gente está vendo acontecer no Brasil, infelizmente.
Tá sem som, eu não tô te ouvindo. Eu esqueci de abrir o microfone. Tá bom. Eu tenho que controlar tanto botão aqui, querido. Às vezes é raro eu esquecer, porque eu sou meio ninja, mas dessa vez não deu certo. A Tânia Meg está dizendo aqui: essa gente não respeita as nações, invadem como se tivessem todo o direito. Já vimos essa história acontecer nos países do Oriente, essas guerras do Irã, Iraque, Síria, causadas propositalmente pelos Estados Unidos, é puramente atrás do seu recurso principal, o petróleo. Tinha uma questão interessante aqui para você, Horta. Deixa eu só localizar aqui. Nosso público, quando participa, é muito legal. A gente vai aqui, ó. Gustavo Abonisi. Qual a avaliação do Horta sobre a provável eleição de Biden e a intensificação de Biden? Como é que a gente fala o nome desse cara? A intensificação do acirramento com a China. Vai lá, Horta. Você conhece desse riscado aí que eu sei. Assim, o governo norte-americano ele tem uma característica que, infelizmente, nós não temos no Brasil. É um governo muito responsivo à sociedade civil norte-americana. Então, por exemplo, década de 60, houve os movimentos pelos direitos, eles responderam, entendeu? Década de 80 vinha aquela exigência de criar empregos, de se desenvolver, eles foram criando formas e estruturas que acabaram terminando no neoliberalismo, então eles são muito responsivos. Tanto responsivos que o Trump foi eleito, quer dizer, quando a sociedade americana resolveu achar que o negócio era sentar porrada, elegeu um populista quase, né, um ditador lá. Então, agora, talvez a sociedade americana chegue à conclusão, por conta da pandemia, que passou dos limites, né, e aí ela pode trazer o Biden de volta. Mas não nos enganemos, é importante que as pessoas saibam disso. Joe Biden não é o salvador do mundo, não é a glorificação da civilização e do direito de autodeterminação dos povos. Ele é um norte-americano, e a política externa norte-americana ela é muito parecida, sejam democratas, sejam republicanos no poder. O que eles vão tentar fazer é manter uma América Latina dócil a eles, ou reorganizar as relações com o México, porque eles já descobriram que estão perdendo mais com essa política agressiva do Trump do que se tivessem levado o México numa boa, né? Reorganizar a relação com a Europa que eles tinham e se fortalecer, sim, para o grande embate que nós vamos ter a partir da segunda metade do século XX com a China, especialmente na questão da economia e na questão da disputa tecnológica. É por isso que a China está tão grande. A gente vai ver hoje já está aparecendo a discussão sobre o 5G. As empresas chinesas estão sendo banidas dos Estados Unidos, aquele discurso do livre mercado caiu, os norte-americanos já estão dizendo, não, eu vou defender o meu cantinho. Livre mercado é sempre bom quando eu tenho vantagem, entendeu? Quando eu estou por cima da carne seca, eu adoro livre mercado. Quando eu não tenho, aí nós vamos proteger o nosso mercado e segurar. É o que está acontecendo. Então, segunda metade do século XXI vai ser isso. Não imaginem que o Joe Biden é algum tipo de salvador. Não é. Talvez ele não aceite que se toque fogo na Amazônia, mas com certeza ele vai continuar utilizando o Brasil como ponte de ataque à Venezuela, por exemplo, como ponte de ataque aos governos progressistas que estão sendo perseguidos em toda a América Latina. É bom a gente não criar muitas expectativas. Um norte-americano é sempre um norte-americano em termos de política externa, não muda. Agora, Trump é tão degradado, tão degradante que, enfim, nós temos de torcer pelo menos pior, né, Fernando? Você não acha isso? Essa situação. O Trump trouxe a barra, trouxe o limite da civilização para um ponto que a sociedade americana talvez não tivesse pronta para isso, entendeu? Porque ele baixou demais a coisa, demais. O Trump prendeu crianças de 0 a 6 anos sendo afastadas das suas famílias. Crianças morreram nesses abrigos absurdos e a sociedade americana aceitou isso. Veja só, Conde, no final do século XX, se isso tivesse acontecido, era um escândalo. A sociedade americana tinha feito um estardalhaço, a europeia um estardalhaço, são crianças de 0 a 6 anos. No século XXI, naturalizamos isso, dane-se, são latinos, são chicanos, são crianças que invadiram o nosso território e as pessoas estão aceitando. Então, o Biden é melhor do que o Trump para os Estados Unidos, para os norte-americanos. Agora, para o restante do mundo, a ver, nós temos que verificar exatamente o que vai acontecer. Eu acho que o nosso telespectador tem que cuidar quem vai ser o vice do Trump, do Biden. Do Biden.
Porque o vice vai puxar o Biden para um lado. Se for Elizabeth Warren, como está aparecendo aí, nós vamos ter uma pessoa que vai bater de frente com o establishment econômico norte-americano e pode dar uma quebrada nisso. Agora, se não for, aí nós vamos ter um governo... Essa análise é importante. Olha por que o pessoal gosta do Fernando Horta aqui, e eu também, né? Quer dizer, o vice do Biden é esse que é acho que o X da questão. E a Elizabeth Warren é, como você disse, realmente uma figura interessante. Aí sim, e até porque você também já disse isso em outros momentos aqui, Horta, o Biden está um pouco velhinho, assim, com todo respeito. Mas não é, ele tem 78, mas eu acho que ele tá um pouco mais desgastado do que isso, porque ele esquece. Tem uma coisa a vida judiou dele bastante. A vida judiou dele. Fernando Horta. Zé Luiz Maia dizendo aqui: Lula avisou que o cachorro vai morder o dono. E eu digo que ninguém vai fazer vigília na PF. Vão apodrecer na história. Olha só, deixa eu pegar mais alguns comentários aqui, antes da gente ir para o próximo tema. Rubem Almeida, como Marx disse, que os trabalhadores têm que se unir, pois do outro lado eles têm o poder do capital. O problema é que tem muito trabalhador manipulado e neoliberal. Eu vou trazer uma notícia aqui, vou até colocar na nossa tela, que tem a ver com o que está acontecendo no Brasil, no mundo, no meio da pandemia. A questão que trepida a falta de, enfim, uma questão ética, né? Quer dizer, patrimônio dos 42 bilionários brasileiros cresce 34 bilhões durante a pandemia. E aí tem aqui, vou até ler para a gente poder aprofundar um pouquinho mais, né? Patrimônio dos 42 bilionários brasileiros saltou de 123,1 bilhões para 157,1 bilhões entre os dias 18 de março e 12 de julho. Ô, Fernando, tá todo mundo ferrado. Todo mundo assim, vendendo o almoço para pagar a janta. Como é que, num processo de pandemia, auxílio emergencial que não chega, como é que o bilionário fica mais bilionário no meio da pandemia, ô Fernando? Senão a gente vai ter pandemia sempre agora, porque eles vão gostar disso, né? Não, na realidade, os bilionários ganham em qualquer situação, né? Aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho um amigo que recém tinha terminado de pagar a casa. A casa dele valia o quê? 180, 200 mil reais a casa dele. Ele estava lá, botou para vender por 80, porque está desesperado por dívida, botou para vender por 80. Então, quem tem 80 mil vai dar os 80 mil para ele ali, vai ficar com um investimento imobiliário, e daqui a alguns anos, daqui a 3, 4, 5 anos, vai vender por 200, por 250 e botar isso no bolso. Quer dizer, os bilionários, o processo de acumulação de riqueza, ele é brutal. Se o Estado agir contra, agir no sentido de devolver riqueza para a sociedade, ele já funciona, o processo já acumula riqueza. Agora, você imagina um Estado totalmente favorável ao processo de acumulação. Porque as pessoas têm que se dar conta do seguinte: quando eu elevo o preço da gasolina, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando dinheiro da sociedade, da parte de baixo da sociedade, jogando para cima da sociedade. Porque quem vai levar esse dinheiro, no final das contas, são os empresários que estão fazendo esses serviços. Quando, no meio da pandemia, eu autorizo as telecomunicações a aumentarem 4,3% do seu serviço, eu estou tirando 4,3% de todo mundo na sociedade. Enquanto que o salário mínimo não cresce nessa situação. Cara, tá brutal isso. Sociedade. Olha só, os professores aqui no DF, por exemplo, acumulam uma perda salarial já da ordem de 30% do seu salário nos últimos 4, 5 anos. E isso eu estou tirando essa informação dos professores, que eu conheço de perto, porque a minha esposa é professora aqui. Mas outras categorias pelo Brasil inteiro estão sofrendo isso. E onde é que vai parar esse dinheiro, Conde? Esse dinheiro todo é sugado para cima da sociedade. A gente viu isso acontecer no regime militar, a gente viu isso acontecer nos regimes ditatoriais europeus, a gente vê isso acontecer na África, a gente vê isso acontecer em todos os lugares. Está acontecendo aqui com a bênção desse bando de débil mental que acha que vai virar empreendedor. Eu estou achando muito bom, é que agora os entregadores de aplicativo, não sei se tu viram lá, os entregadores resolveram achar que podem montar um aplicativo para eles e concorrer com o iFood. Porque é isso que ensinaram para eles, não são todos empreendedores. Então é o seguinte, nós temos a força de trabalho, nós vamos só montar um aplicativo nosso e vamos ganhar o mercado. Pois quando eles quebrarem a cara fazendo isso, talvez eles entendam que há uma diferença essencial entre capital e trabalho, e que por mais que eles tenham a condição do trabalho, se eles não se organizarem, não se unirem, eles vão sempre perder para essa estrutura de capital, porque o Estado vai ficar sempre do lado dele.
Fernando Horta aqui no canal do Conde, Twitter e também no Facebook. Deixa eu trazer mais um tema aqui para o Fernando comentar. E aí eu vou colocar o meu tempero aqui depois de ler essa notícia para vocês. O Bolsonaro, mais uma vez, né, tentando confundir, como ele sempre faz. Acabaram com o emprego no Brasil, tirando dele da reta, né? E ele disse o seguinte: volto a trabalhar hoje, muitos problemas para resolver, e outros fizeram e colocaram no meu colo. Que outros fizeram e colocaram no meu colo. Mais uma vez, Fernando, o Bolsonaro perdeu a votação do Fundeb, perdeu por 499-7, e saiu tuitando, dizendo: aprovamos o Fundeb, coisa que outros governos não fizeram. Ele, o tempo todo, ele faz isso. Ele vai no São Francisco e diz que é ele que está inaugurando a transposição do São Francisco. E agora ele diz também: não, emprego não é problema meu, né? E a gente vai consumindo isso porque é o que tem. E aí eu pergunto para você: como se desvencilhar dessa plataforma de comunicação que é errática, antiética, enfim, e com todas as... Você sabe que tem um artigo hoje do... Deixa eu até puxar aqui que eu tenho o nome dele aqui. O Matias Alencastro, ele diz: o cloroquiner está prestes a virar um antivaciner. E entra nesse eixo da comunicação do Bolsonaro. O que vai acontecer? Na hora que sair a vacina, vai haver também essa grita do governo dizendo: não, vacina não resolve nada. Ele está prevendo isso, o Matias Alencastro, porque é o modus operandi da plataforma de comunicação do Bolsonaro. Fala pra gente sobre isso um pouquinho, querido. Eu vou entrar na tua seara, Conde, porque assim, só tem um jeito de resolver esse problema, e só tem um grupo na sociedade que tinha por função resolver esse problema, que é a mídia, a grande imprensa. Se a grande imprensa fizesse o seu trabalho, Bolsonaro não tinha sido eleito. Ou tu quer me dizer que tudo que se descobriu agora sobre os filhos do Bolsonaro não se sabia há 2 anos atrás? Não havia possibilidade de bons jornalistas investigativos, e o Brasil está recheado de bons jornalistas investigativos, mas não tem bons diretores de redação. O que tem são cabras-paus mandados dos grandes donos das empresas de comunicação. Sabe quando é que o Bolsonaro conseguiu trégua? Quando o Guedes chamou numa entrevista dizendo que tinha planos para privatizar 4 grandes empresas brasileiras no segundo semestre. A mídia ficou totalmente dócil. Quer dizer, esses bilionários pegaram os 34 bilhões que eles tiraram da sociedade e enriqueceram, ligaram para os donos de jornais e disseram assim: abaixa a bola que eu vou botar mais propaganda aí, porque nós queremos comprar essas porra dessas empresas e a gente tem que manter esse idiota aí na presidência o mais tempo possível. E é isso que está acontecendo, e nós estamos olhando tudo isso sem nos organizar. Não adianta a gente ficar gritando. A mídia devia tomar isso. Se a mídia batesse de frente com ele, se a mídia denunciasse toda vez que ele faz essa canalice, toda vez que ele conta uma mentira, aparecesse no Jornal Nacional lá: Bolsonaro mentiu novamente hoje, as informações do Congresso são essas, foram os deputados tais e tais e tais e tais que aprovaram o Fundeb, assim como aprovaram os R$600, assim. Mas a mídia não faz. Por que a mídia não faz? Cara, olha bem, para aceitar o Haddad dando entrevista, o Haddad dando entrevista foi um sufoco. A Glaze teve que ir na televisão dizer: estão alijando o PT da discussão, o Lula tem que ter falado. E olha que o Haddad é dos quadros do PT o mais, vamos dizer assim, o mais perfumado para a nossa elite, né? Porque o Haddad tem 3º grau, é um cara culturalmente colocado, é branco, é professor, né? Governou São Paulo, concorda com algumas coisas a respeito do modelo econômico que estava sendo colocado. Então, assim, é um sonho de consumo, né, de uma certa parte da elite brasileira poder se aproximar do Haddad. Mas olha o estresse que foi para botar o Haddad falando. O Haddad, entendeu? Então, assim, ou a gente se organiza e cobra disso, e aí eu acho que o público que está nos ouvindo tem um papel muito importante, que é o de financiar cada vez mais os veículos de comunicação que não estão nessa roda da autoimprensa, porque um pouquinho da ajuda que você dá ali, todo mês segurando, faz toda a diferença para a gente começar a desmascarar essa situação. Porque isso vai continuar por um bom tempo, meu amigo. Isso aí já foi escrito lá pelos livros de ficção científica do século XX. Quer dizer, nós estamos vivendo aquelas sociedades todas que estavam lá colocadas na literatura, está acontecendo com a gente agora. A nova língua é exatamente o que o Bolsonaro usa. Né? Não tem nenhuma novidade, inclusive. Agora a gente percebe o quão difícil é se desvencilhar
dessa catástrofe, acho que ela é até pior do que George Orwell, né? Porque nós estamos dentro dela. Então, fica difícil de enxergar. Nós estamos na realidade. É difícil, né? Porta, posso fazer uma surpresa para todo mundo aqui? Posso? Você, para o público e tal? Você deixa? Vai lá. Deixa eu me preparar aqui. Não, eu quero desacelerar aqui. A Ana Decker apareceu aqui. Ontem a gente estava conversando, ela disse que gosta muito de você e tal. Eu falei, então assiste amanhã, porque a gente vai fazer o nosso Conde Horta. E como você falou que não conhecia, eu vou colocar uma música, a Ana Decker, aqui pra gente, que é um vídeo maravilhoso aqui. Quer ver? Ó, olha só. Opa, peraí, eu compartilhei errado. Eu tenho que compartilhar com som. Espera um pouquinho de novo. Volta aqui, compartilhar áudio. Guia do Chrome. Vamos lá, Conde Ninja aqui. Vamos colocar a Ana Decker para todo mundo. Bom, filho. Beleza, tudo ótimo. Bora lá? Vamos aquecer os corações? Pode. Aquecer os corações. Então, vamos. Numa quinta se vai domingo, sorriso mergulhado azul, em abraço apertado pelo velho Chico, sabe encantador, guru, em abraço apertado pelo velho Chico, sabe encantador. Hoje Chico é mais domingo, palhaço encantado assim, em matéria entalhado pelo velho mestre, nariz encarnado, enfim, em alforje guardado pelo velho mestre, ator ampliado. Só um trechinho aqui pra gente, deixa eu colocar aqui a gente de novo. Conde, não é fantástico? E você viu que o parceiro ali dela, que eu já vou pegar, deixa eu pegar o nome dele aqui. Nando alguma coisa. Tocando serrote, né? Tocando serrote, você percebeu, né? Que coisa mais espetacular. Eu ia até dizer, Conde, fazer um agradecimento a esse pessoal da cultura, porque quem está nos permitindo sobreviver no meio da pandemia é quem nos faz rir ou nos faz chorar. A nosso papel aqui, o meu e o teu, é um papel muito duro, difícil. A gente tem que dizer as coisas, a verdade, a gente se torna ácido, áspero, às vezes intragável, e tem vezes que a gente levanta de manhã e diz, eu não quero nem olhar as notícias, porque a gente sabe que vai ser alguma coisa, e quem nos faz realmente levantar e achar que tem um futuro é o pessoal da cultura, da arte, são os cantores, são os artistas, e eu rendo homenagem a eles nesse momento em que a gente está vivendo um fascismo com a pandemia, uma crise econômica violenta. A gente devia olhar mais para eles e entender a função social que esse pessoal cumpre. Não é uma coisa pequena, não é uma coisa fácil, e eles nos dão, às vezes, de graça. Olha, encantado com a Ana Decker, encantado com o companheiro dela, né, tocando serrote de um som fantástico, assim. Fantástico, né? Que ela tem uma voz espetacular. Ana, um beijo para você. A gente está chegando no final aqui do nosso Conde Horta. E aí, Horta, acho que foi até bacana. Talvez toda segunda a gente possa trazer esse elemento cultural para dentro da nossa live, para dar uma desacelerada. Para dar uma quebrada, né? Para dar uma quebrada e para a gente saber, porque é isso, a cultura precede a educação formal, ela é através dela que você mergulha no mundo simbólico da fala, dos enunciados, e aí vai adquirindo outros tipos de discursos à medida que você vai amadurecendo, quer dizer, e a cultura brasileira é muito poderosa, é ela que faz a diferença. Por que os fascistas detestam a cultura, né? É mais um exemplo do que a gente está... Horta, querido, faz o seu recado final aqui para o nosso público que te adora, aliás, para o teu público, né? Que é o teu público que está acompanhando e dando uma audiência muito grande toda segunda-feira para a gente aqui às 17 horas, o nosso Conde Horta. Eu passo para você. Eu fiquei mais leve de ouvir um pouquinho a Ana, é muito bom.
Claro, Conde. Eu só queria chamar a atenção do pessoal falando uma coisinha bastante séria, que é o seguinte. Se a gente arrefecer agora as críticas com relação ao Bolsonaro, se nós entrarmos nessa pegada que o Guedes fez, quer dizer, o Guedes hipotecou 4 grandes empresas brasileiras, estatais brasileiras, em troca de uma certa paz com relação ao Bolsonaro, e a mídia rapidamente aceitou. Se nós aceitarmos isso, e principalmente se o STF aceitar isso, nós corremos um risco muito grande dessas estruturas escondidas no Estado brasileiro, que apareceram agora, como esse tal CEOP, como tantas outras que a gente está vendo, essas estruturas vierem no final desse ano e no início do ano que vem a transformar a estrutura política brasileira num sistema ainda mais autoritário. Não te esquece que tudo que o Bolsonaro está esperando para voltar a carga contra as instituições é que ele possa mexer na configuração do STF e que consiga afastar os processos que estão hoje rondando a sua família e os seus filhos. Uma vez que isso tenha acontecido, ele vai voltar à carga, porque fascista é sempre fascista, não muda nunca. Nós é que temos que manter a pressão sobre ele e exigir que o STF cumpra cada vez mais a sua função e continue podando esse poder absurdo que esse indivíduo se estabeleceu com a ajuda da nossa sociedade, da nossa classe média e da nossa mídia horrorosa que você tanto denuncia. Grande Fernando Horta, muito obrigado ao público aqui. O público não quer que acabe e tal. Daqui a pouco eu tenho outra programação aqui junto com os cartunistas Miguel Paiva e Renato Aroeira. A gente vai fazendo, mas é assim que é bom. A gente termina o programa com um gostinho de quero mais. Fernando Horta, sucesso para você. Boa semana, bom trabalho, bom curso. Mantenha a gente informado aí, estamos sempre à disposição. De repente fazer alguma coisa de urgência, nós fazemos também. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil. De repente eu chamo você e a gente entra ao vivo, querido. Pode deixar. Conde, um grande abraço, um beijão para quem está nos assistindo. Uma boa semana, fique em casa, mantenha-se vivo. Valeu, gente. Valeu, Fernando. Até a próxima.